A Revolução Industrial foi um dos acontecimentos mais importantes da história moderna e contemporânea. Mais do que representar o surgimento de novas máquinas, ela transformou profundamente a economia, a política, a sociedade e o modo de vida das pessoas. Por esse motivo, o tema aparece com frequência nas provas do Enem, normalmente relacionado ao capitalismo, à urbanização, às relações de trabalho, aos movimentos operários, ao imperialismo e aos avanços tecnológicos. Assim, compreender esse processo histórico permite interpretar questões que exigem análise e associação entre fatos do passado e problemas do mundo atual. O processo de industrialização teve início na Inglaterra, durante a segunda metade do século XVIII. Antes desse período, a maior parte dos produtos era fabricada de forma artesanal ou por meio da manufatura. Os artesãos produziam em pequena escala e utilizavam ferramentas simples, enquanto a manufatura reunia trabalhadores em oficinas, mas ainda dependia, em grande parte, do trabalho manual. Com a introdução das máquinas movidas a vapor, a produção tornou-se muito mais rápida e eficiente. Dessa maneira, nasceu o sistema fabril, que substituiu gradativamente as antigas formas de produção e consolidou o capitalismo industrial. A Inglaterra foi o primeiro país a se industrializar, porque possuía condições favoráveis para esse desenvolvimento. O território inglês apresentava abundantes reservas de carvão mineral e minério de ferro, matérias-primas essenciais para o funcionamento das máquinas e para a fabricação de equipamentos. Além disso, o país havia acumulado grande quantidade de riquezas por meio do comércio marítimo e da exploração colonial. Outro fator importante foi a Revolução Agrícola, que modernizou a produção no campo e aumentou a oferta de alimentos. Como consequência, ocorreu um expressivo crescimento populacional, e milhares de trabalhadores migraram para as cidades em busca de emprego nas fábricas. Os chamados cercamentos, conhecidos como Enclosure Acts, também exerceram um papel decisivo nesse processo. As terras comunais foram cercadas e transformadas em propriedades privadas destinadas à criação de ovelhas e ao aumento da produção agrícola. Muitos camponeses perderam o acesso à terra e foram obrigados a procurar trabalho nos centros urbanos. Esse fenômeno, denominado êxodo rural, garantiu às indústrias uma grande oferta de mão de obra, contribuindo para o crescimento da produção industrial. A primeira revolução industrial caracterizou-se pelo uso do carvão mineral como principal fonte de energia e pela máquina a vapor, aperfeiçoada por James Watt. Inicialmente, a indústria têxtil liderou esse processo, mas, em pouco tempo, outros setores também passaram a utilizar as novas tecnologias. As ferrovias e os navios a vapor revolucionaram o transporte de pessoas e mercadorias, diminuindo distâncias e ampliando o comércio. Ao mesmo tempo, as cidades cresceram rapidamente, dando origem a grandes centros urbanos, que concentravam fábricas e trabalhadores. Sou Antônio Garcia e utilizo inteligência artificial apenas para a narração dos meus vídeos, enquanto toda a pesquisa, análise, revisão e a responsabilidade pelo conteúdo são integralmente minhas. Se você gostar deste vídeo, peço que inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e ative o sino das notificações para acompanhar os próximos conteúdos. Perguntas e respostas sobre as fases da Revolução Industrial. 1. O que foi a Revolução Industrial? A Revolução Industrial foi um processo de transformações econômicas, sociais e tecnológicas iniciado na Inglaterra, na segunda metade do século XVIII. Ela substituiu a produção artesanal pela produção mecanizada nas fábricas. 2. Qual foi o principal objetivo da Revolução Industrial? O principal objetivo foi aumentar a produção de bens, reduzir o tempo de fabricação
e ampliar os lucros por meio da utilização de máquinas e novas técnicas de produção. 3. Por que a Revolução Industrial começou na Inglaterra? Porque a Inglaterra possuía grandes reservas de carvão mineral e ferro, acumulava capital proveniente do comércio colonial, apresentava estabilidade política, tinha um amplo mercado consumidor e contava com mão de obra disponível após os cercamentos das terras. 4. O que foram os cercamentos? Enclosure Acts. Foram leis inglesas que privatizaram as terras comunais. Como consequência, muitos camponeses perderam suas terras e migraram para as cidades, formando a mão de obra das indústrias. 5. O que foi a Revolução Agrícola? Foi um conjunto de inovações na agricultura inglesa que aumentou a produção de alimentos por meio de novas técnicas de cultivo, máquinas agrícolas e cercamentos das terras. 6. Quais são as 4 fases da Revolução Industrial? As 4 fases são: Primeira Revolução Industrial, Segunda Revolução Industrial, Terceira Revolução Industrial, Quarta Revolução Industrial. 7. Em que período ocorreu a Primeira Revolução Industrial? Ela ocorreu aproximadamente entre 1760 e 1850. 8. Qual foi a principal fonte de energia da Primeira Revolução Industrial? O carvão mineral. 9. Quem aperfeiçoou a máquina a vapor? James Watt. 10. Qual foi o setor mais importante da Primeira Revolução Industrial? A indústria têxtil. 11. Quais foram as principais invenções da Primeira Revolução Industrial? Máquina a vapor, tear mecânico, locomotiva e navio a vapor. 12. Quais foram as principais consequências da Primeira Revolução Industrial? Urbanização, êxodo rural, crescimento das fábricas, fortalecimento do capitalismo e surgimento da classe operária. 13. Como eram as condições de trabalho nas primeiras fábricas? As jornadas eram muito longas, os salários eram baixos, havia trabalho infantil, exploração da mão de obra feminina e inexistência de direitos trabalhistas. 14. Em que período ocorreu a Segunda Revolução Industrial? Entre aproximadamente 1850 e 1945. 15. Quais foram as novas fontes de energia da Segunda Revolução Industrial? Eletricidade e petróleo. 16. Quais invenções marcaram a Segunda Revolução Industrial? Automóvel, telefone, lâmpada elétrica, avião e motor a combustão. 17. O que foi o Taylorismo? Foi um método de organização do trabalho criado por Frederick Taylor, baseado na divisão das tarefas e no controle do tempo para aumentar a produtividade. 18. O que foi o Fordismo? Foi um sistema de produção criado por Henry Ford, baseado na linha de montagem e na fabricação em massa de produtos padronizados. 19. Qual é a principal diferença entre Taylorismo e Fordismo? O Taylorismo organiza o trabalho por meio da divisão de tarefas. O Fordismo utiliza essa organização em uma linha de montagem para produzir em grande escala. 20. O que caracteriza a Terceira Revolução Industrial? O avanço da informática, da eletrônica, da robótica, da biotecnologia e das telecomunicações. 21. Por que a Terceira Revolução Industrial também é chamada de Revolução Técnico-Científica? Porque foi marcada pelo intenso desenvolvimento da ciência e da tecnologia aplicadas à produção industrial. 22. O que caracteriza a Quarta Revolução Industrial? O uso da inteligência artificial, Internet das Coisas, IoT, Big Data, computação em nuvem, impressão 3D e automação inteligente. 23. O que é a Indústria 4.0? É um modelo de produção em que máquinas, computadores e sistemas inteligentes trabalham de forma integrada e conectada. 24. Quem fazia parte da burguesia? Os donos das fábricas,
Comerciantes e proprietários dos meios de produção. 25. Quem fazia parte do proletariado? Os trabalhadores assalariados, que vendiam sua força de trabalho para sobreviver. 26. O que é capitalismo industrial? É a fase do capitalismo caracterizada pela produção mecanizada, pelo trabalho assalariado e pela busca constante do lucro.